Olá, turma! Como prometido na aula passada, vamos resolver exercícios, certo? Os exercícios que eu pedi para vocês começarem a fazer e tentarem, né? Vamos lá, vamos resolver agora juntos para ver se a gente consegue desenvolver mais esse conteúdo, certo? 10ª questão. Aqui é uma maneira diferente, certo? Que eu arranjei. Bati a foto da apostila, né? Cortei, coloquei aqui para ver se a gente consegue fazer. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês, certo, gente? Caso a imagem não esteja tão perfeita e tal, vocês acompanham na apostila de vocês. Observe a reta numérica e responda. Aqui a gente tem os números inteiros, né? Do menos 6 ao mais 6. Qual é a abscissa do ponto B? Gente, primeiro, a abscissa é essa reta horizontal, certo? O ponto B, se a gente ver aqui, ó, tá em cima do... Opa, deixa eu apagar aqui. Borracha. O ponto B, se a gente perceber, ele tá em cima do menos 1. Então a resposta é menos 1, certo? Qual é a imagem geométrica no ponto menos 4? Bom, o menos 4 está em cima do A. Ó. Então a imagem geométrica do menos 4 só pode ser o A. Ó. Certo? Qual é o ponto cuja abscissa é o número mais 5? Vamos lá no mais 5. Ó. O mais 5 está no D. Ó. Né? O ponto D. Qual é o ponto de abscissa mais 2? O mais 2 está no C. Ó. Certo? Bem simplesinho, né? Ó. O ponto é a imagem geométrica de que número? O mais 6. Ó. O mais 6, número E, né? O ponto E. A gente vai aqui no ponto E, ó. Ele está em cima do mais 6. Ó. Por esse motivo, a resposta é mais 6. Basta a gente procurar na reta numérica, certo, gente? Nada muito complicado. 11ª. Desenhe uma reta para representar os números inteiros e localize os seguintes pontos. A gente tem que, é como aqui, ó, a questão passada. A gente tem que fazer uma reta dessa, certo? Vamos lá. A gente faz a reta. No centro vai estar a origem, que é o 0. Novamente, perdoem a letra. A gente está vendo, ó, que o maior número positivo é o mais 5. Né? Então vai até o mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é o mais 5. Peraí, tentar ajeitar a letra aqui. Esse aqui é o mais 5. E o menor ponto negativo é o menos 5. Ó. Tem o menos 3, mas tem o menos 5 também. Então vai menos 1, menos 2, o menos 3. Está bem aqui, ó. Menos 3. O menos 4 e o menos 5. Ó. Certo? O A, ele tá na menos 3. Então aqui em cima a gente tem o A. Ó. O C, ele tá no menos 5. Então aqui a gente tem o C. Ó. O B tá no mais 5. Ó. Então bem aqui a gente tem um B. Ó. E o D tá no 0. Então bem aqui a gente tem um D. Ó. Claro que aí no caderno de vocês vão desenhar mais bonitinho, né? Mas enfim, é isso. Desenhe uma reta para representar números inteiros e localize os seguintes pontos. Desenhamos a reta e localizamos os pontos A, B, C e D, certo? Somente isso para fazer nessa questão. 12ª. Represente os elementos do conjunto A em uma reta numérica. Vamos aprender a ler aqui o conjunto, certo? A. O x pertence aos inteiros. Essa barrinha significa tal que. X pertence aos inteiros tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor do que mais 5. Certo, gente? Então, o que a gente percebe aqui? Vamos montar esse conjunto. Certo? Ele é os inteiros, né? O x pertence aos inteiros. Ele é menor ou igual que menos 2, né? Então, é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4
Ó, ele não é menor do que 5. Então, menor do que 5 é até o 4, né? Então, 5 não entra. Se ele fosse menor ou igual ao 5, tivesse um tracinho aqui também, ó, aí a gente colocaria o 5. Como ele é só menor do que o 5, qual é o número menor do que o 5? 4. Certo? Então, a gente não coloca o 5. Daqui, ó, o conjunto é esse, certo? Então, a gente tem que desenhar esse conjunto em uma reta numérica. Então, a gente faz a reta numérica. Coloca o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? Agora coloco o menos 1 e o menos 2. Nem precisava ter feito uma reta numérica tão grande, né? Vou apagar e fazer bonitinho aqui. Opa, vou apagar tudo. Não tem problema não. O que eu faço? Vamos fingir que é uma reta, né, gente? Coloca bem aqui o menos 2, pronto. Então tá aqui. No caderno vocês vão desenhar mais retinho, mais bonitinho. Aqui, como eu estou usando o mouse, fica um pouco mais feio. Mas dá para entender que é o 0, 1, o 2, o 3 e o 4. O menos 1 e o menos 2. Novamente, x pertence aos inteiros. Então tá aqui, ó. X é um desses números aqui que é dentro do conjunto dos inteiros. Tal que menos 2 é menor ou igual a x. Então vai menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Por que só até o 4? Porque ó, o x ele é menor do que 5. Menor do que 5 dentro dos inteiros é até o 4, né? Se fosse menor ou igual, tivesse a retinha aqui embaixo, que não tem, como esse aqui, ó, não tem. Esse aqui tem, mas aqui não tem. Inclusive, vou até apagar aqui o que eu botei. Mas se tivesse, aí a gente colocaria o 5. Como não tem, não colocamos. Certo? Próxima questão. Vocês pausem aí e copiem no caderno, certo? Acredito que no caderno vocês vão fazer uma reta mais bonitinha. 13ª questão. Milfonte desloca-se, a partir do 0, 6 unidades sobre uma reta numerada no sentido positivo e retorna em seguida 10 unidades no sentido negativo. Determine a abscissa do ponto em que Minsoft está após esse percurso. Então, a gente desenha a reta, né? O 0. 6 unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dessas 6, ele volta 10 unidades. Então, volta. Ele está bem aqui, ó. Está no 0 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dessas 6, ele volta 10 unidades, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vem parar bem aqui, ó. Certo? Ele vem parar bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui com a letra A, pra ficar mais bonitinho. Com a letra A. Aqui foi um marca-texto, só um instante. Vamos apagar. Vamos seguir as instruções de novo, ó. Milfonte desloca-se a partir do 0, está bem aqui no 0. 6 unidades sobre uma reta numerada no sentido positivo. Então, positivo é para cá, né? Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Em seguida, 10 unidades no sentido negativo. 10 unidades voltando. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vem parar bem aqui, ó. Determine a abscissa do ponto em que Minsoft está nesse percurso. Aqui é o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ele veio até o menos 4, gente. Certo? Só isso que é para fazer na questão. Novamente, acredito que aí no caderno vocês vão fazer uma reta mais bonitinha, certo? 14. Em um dia de muito frio em São Joaquim, Santa Catarina, a temperatura foi de 5 graus. Tava frio, né?
À noite a temperatura chegou a menos 2. Então 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 bem aqui, ó, lá no finalzinho. Do dia para a noite a temperatura diminuiu em quantos graus? Bom, ela estava em 5. Diminuiu até o menos 2, né? Vamos contar aqui. Basta a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus. A temperatura diminuiu 7 graus Celsius e foi até menos 2, certo? Basta você fazer e sair contando, certo, gente? Era 5, ó, até o menos 2. Depois contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Qualquer coisa vocês pausem aí para copiar, certo? Passar para a 15ª. Determine o oposto de menos 6. Gente, o oposto de menos 6... Ora, se o menos 6 está aqui, o 0 está no meio, e o oposto de menos 6 só pode ser o 6. Eu ensinei isso para vocês também. O simétrico, oposto ou simétrico, certo? É o mesmo nome. O simétrico de mais b é menos b, a mesma coisa. Se o mais b está aqui, ó. Opa. Só apagar aqui. Se o mais b está aqui, o 0 é a origem e o menos b está aqui, ó. Certo? O oposto de 100, menos 100. O oposto do oposto de menos 7. Vamos lá. O oposto de menos 7 é, obviamente, que o 0 aqui no meio. O oposto de menos 7 é 7. Mas eu quero saber o oposto do oposto. O oposto de menos 7 é 7. E o oposto de 7 é menos 7. Então, o oposto do oposto de menos 7 é 7. O simétrico do oposto de mais 8. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o do 7. Colocar 8. Menos 8. Aqui vai ser mais 8. Certo? O simétrico do oposto de mais 8. Quem é o oposto de mais 8? Menos 8. E quem é o simétrico de menos 8? Mais 8. Aqui, ó. Certo? O simétrico de menos A. Ora, o simétrico de menos A só pode ser mais A. Simétrico ou oposto, gente. As duas palavras significam a mesma coisa, certo? 16ª. Escreva o valor absoluto. Gente, o valor absoluto ele está ligado, relacionado ao módulo, que é a distância, certo? Desse número até a origem. A distância de mais 13 até o 0 é de 13. A distância de mais 50 até o 0 é de 50. A distância de menos 21 até o 0 é de 21. A distância de menos 166 até o 0 é de 166. A distância de menos 86 até o 0 é de 86. A distância de mais 1000 até o 0 é de 1000. O módulo, eu falei para vocês que ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó, duas barras verticais, certo? Ele simboliza a distância de um determinado número até o 0. E o módulo, obviamente, não é negativo, certo? O módulo ele é sempre positivo, certo? O módulo de um número positivo é ele mesmo, e o módulo de um número negativo é ele positivo. Sempre sem o sinal, certo, gente? Aqui a 16ª repetiu, né? Vamos lá, 17ª. Determine o valor de, vamos lá, o módulo de menos 16 é o que eu acabei de falar, 16. O módulo de menos 20, 20. O módulo de mais 35, 35. Retira o sinal do positivo, certo, gente? O módulo de 0 é 0. O módulo de menos 1 é 1. E o módulo de menos 15 é 15, certo, gente? É só escrever o número normal sem sinal nenhum, nem positivo, nem negativo. Porque ele representa a distância desse número até o 0, que é a origem, certo? 18. Resolva as expressões. Vamos lá. O módulo de menos 18 dá 18, certo? Mais o módulo de mais 2 dá 2.
E 18 mais 2 dá 20, gente. Certo? Nada de difícil aqui não. O módulo de menos 8, 8. O módulo de mais 4, 4. Esse sinalzinho aqui continua. 8 mais 4. 8 mais 4, 12, né? Por algum erro aqui, a apostila dizia que era menos 4, mas é 12. Certo? O módulo de menos 20, 20. Certo? Mais o módulo de menos 30, 30. Igual a 50. 20 mais 30, 50. Novamente a apostila aqui se enganando, certo, gente? Aqui deve ser só erro de digitação. O módulo de menos 2, 2. O módulo mais. O módulo de mais 4, 4. 2 mais 4 nunca que seria 2, né, gente? Outro errinho da apostila. Isso aqui é porque a minha apostila já veio respondida, mas é erro de digitação, certo? A resposta é 6, certo? 19ª. Escreva o módulo e o oposto dos números abaixo. O módulo de mais 3 é 3, certo? E o oposto de mais 3 só pode ser menos 3, certo? Correta a primeira questão aí. Aliás, o primeiro item, né? O módulo de menos 7 é 7, certo? E o oposto de menos 7 só pode ser o mais 3. O do 0, o módulo de 0 é 0 e o oposto de 0 é 0, certo, gente? E aqui, ó, algebricamente falando, M e M pertence aos inteiros positivos sem o 0, certo, gente? Lembrando lá da leitura da primeira aula, certo? Embaixo significa que são somente os números inteiros. E o asterisco significa que a gente está eliminando o 0, certo? O módulo de M é M, certo? E o oposto de M é menos M, certo, gente? Nada de dificultoso também não aqui. Só definição. 20ª. Qual é o módulo de menos 13? 13. Qual é o oposto de 6? O oposto de 6 aqui diz que é 6. Não é 6, é menos 6, certo, gente? Que números inteiros tem valor absoluto igual a 17? Mais 17 e menos 17. Por quê? Porque a distância entre o mais 17 e o 0 é 17. E a distância entre o menos 17 e o 0 também é 17. Então, em valores absolutos, o resultado deles é igual, é 17, certo? Qual é o valor de... Vamos lá. Essa aqui eu vou ter que resolver. Primeiro a gente vai resolver a expressãozinha de dentro, ó, jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Repete o 5 e vai ficar o módulo. E o módulo de menos 5 é 5. Então o resultado final é 5. Professor, não lembro dessa história de jogo de sinal. Não tem problema. A gente vai ver isso mais lá na frente, certo? 21ª, acredito que seja a última questão. Se não for, é a penúltima. Determine os valores inteiros de x nas sentenças abaixo. Vamos lá. 17. O módulo de x é igual a 17. O módulo 17 ele tem dois valores, né? Pode ser o 17, pode ser o menos 17. Por quê? Porque a distância de ambos os números em relação ao zero é 17. O módulo de x é igual a 0, né? Então é 0, porque 0 a gente já viu que não tem. X menor do que 3. Gente, menor do que 3, ó, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2, e assim vai em diante, certo? O módulo x menor ou igual a 4. Então, ó, entra o 4 também, ó. Aqui não entra o 3. Por quê? Porque não é igual. É só menor. Aqui vai entrar o 4, por quê? Porque é menor ou igual. Então, entra o menos 4 e entra o mais 4, certo? É isso mesmo, por enquanto acabou, não tem 22, certo? Próxima aula já teremos explicação de novo para depois mais exercícios, certo, gente? Qualquer coisa, entrem em contato pelo WhatsApp, é dia de tirar dúvida, né? Vamos lá, até a próxima aula.